Olha, meus amigos, tá aí um filme que eu estava ansioso pra assistir, viu? Se me perguntassem no ano passado qual é o projeto nacional em que todas as minhas fichas e expectativas estavam alocadas, eu sem dúvida alguma diria Medida Provisória. Um filme que apenas pelo trailer me passou a impressão de ser um projeto passional que tinha muito pra comunicar. E um projeto que sofreu bastante pra poder ter a sua estreia, meus amigos, você não me ouviu errado. Da mesma forma que o recente Marighella, Medida Provisória teve muitas dificuldades pra ter seu lançamento finalmente sendo efetivado pela Ancine, Agência Nacional de Cinema, mas eu não vou me aprofundar nesse tema, então pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar o link de uma matéria aqui na descrição e nos comentários, fechou? Porque pro vídeo de hoje eu quero apenas responder uma pergunta. E aí, no final das contas, valeu a pena a espera? Tinha de fato algo pra se comunicar? Ou melhor ainda, a comunicação que queria ser feita foi atingida? Bom, o próprio fato de que com 1 ano e 8 meses desse canal, esse tenha sido o primeiro filme que me fez questionar se eu estou no direito de criticar o projeto já diz bastante sobre a efetividade dele. Honestamente, na posição óbvia que eu me encontro, né, eu não me senti imediatamente confortável no direito de criticar esse projeto, né, e por alguns minutos eu até considerei não trazer esse vídeo. Muitos dos temas ali abordados eu não sinto na pele mesmo, propriamente dito, então eu não me vi no direito imediato de questionar, de criticar, entende? Mas na realidade, depois de pensar um pouco, eu cheguei na conclusão de que quanto mais gente falando desse projeto, melhor. E é por isso que eu estou aqui gravando, não para criticar a temática do projeto, o tema ali abordado, e sim para justificar que vocês assistam o que pra mim é o cinema brasileiro no seu auge, avaliando todos os pontos técnicos, narrativos, o que funcionou e o que não funcionou na minha opinião, mas já quero deixar claro pra vocês que pra mim Medida Provisória foi uma porrada, bicho. E é exatamente disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e se você quer entender um pouquinho mais sobre o porquê que esse é o auge do cinema brasileiro, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixa de deixar o like aqui embaixo e comentar o que você achou de Medida Provisória, se está tão animado pra assistir. Também não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. Então agora sim, dito isso, bora pro filme. Medida Provisória conta a história da população brasileira em um futuro fictício não tão distante em que é instituído pelo governo uma medida provisória. Ou seja, uma legislação que é instituída de formas não convencionais, não comuns, que deveriam ser aplicadas pelo próprio presidente da república em uma situação de relevância e urgência. E a medida aqui instituída determina que os chamados melaninados acentuados estão sendo deportados para a região africana sob a justificativa de reparação histórica, de que o governo reconhece que a escravidão foi um erro e que por conta disso a gente acabou interferindo na miscigenação de um povo. Então, como forma de reparo para essa situação, é melhor mandar todo mundo de volta. E dessa forma a narrativa acompanha 3 personagens principais com 3 vidas, características e métodos muito diferentes e nos mostra como essa realidade insana pode ser combatida em diferentes frentes. Cara, vamos lá. O primeiro de tudo é que eu quero analisar os pontos técnicos do projeto, porque se tem uma coisa que Medida Provisória comunica muito bem, é a maneira com que os brancos têm uma mania de tomar um protagonismo que não é deles. E eu captei essa mensagem pelo filme e pretendo honrá-la aqui. Não é o meu papel dizer se a mensagem é efetiva, se a representatividade e os exemplos utilizados para justificar aquele cenário fictício são dignos ou não. Então sobre esse ponto de vista da mensagem, o meu único comentário aqui vai ser que esse foi o primeiro filme que me colocou nessa situação, que fez eu sentir literalmente, mais do que apenas verbalmente pelas falas de um roteiro, que de fato eu não tenho que avaliar essa mensagem. E apenas por ter feito eu sentir isso, aplausos à equipe. Bom, então agora sim, vamos lá. Medida Provisória é claramente um projeto passional por todos os envolvidos, e isso é perceptível em cada escolha narrativa ou de direção. Essa é uma daquelas obras que pode ter tido mais do que só um véu de comunicação para uma mensagem, mas quase que um manifesto. A abertura do projeto com aquela frase que está nos trailers de que será que a gente vê a história enquanto ela está sendo escrita, dita perfeitamente o tom do projeto, que passa ao primeiro ato da sua narrativa, dando explicações de como que a nossa sociedade atual, justa, entre aspas, né, conseguiu deixar uma medida tão extrema como essa acontecer. Uma escolha perfeita na minha concepção, porque de fato foi a primeira coisa que me perguntei quando assisti ao trailer. Ou você coloca a sua história num futuro muito distante, em que não vai ser necessário dar tantas explicações, ou você coloca ela num cenário mais próximo do que a gente vive hoje, mas aí eu vou precisar de algum desenvolvimento para embarcar na história. E facilmente posso afirmar para vocês de que sim, foi muito bem desenvolvido, por meio de uma direção aqui assinada por Lázaro Ramos, que trabalha com um
contraste muito forte entre o rígido e o sutil. Se por um lado algumas escolhas de roteiro optam por seguir uma rota mais rígida, direta ao ponto, sem devaneios, que falam, verbalmente especificam o que elas querem comunicar, a direção por sua vez tem umas escolhas sutis que balanceiam esse contraste, pequenos enquadramentos na boca de um personagem mastigando, no olhar de um casal apaixonado, que causam essa sensação interessante para o espectador de estar assistindo a um misto de emoções, um misto na comunicação e um contraste visual. É um filme bonito de se assistir, delicado na sua entrega, mas ao mesmo tempo forte de se ouvir e potente na verbalização. E na verdade, se estamos falando de direção, eu verdadeiramente fiquei surpreendido pelo trabalho do Lázaro Ramos aqui, cara, que entregou planos incríveis, com direito a um plano sequência nada simples, bastante complexo, diga-se de passagem, envolvendo a personagem da Thaís Araújo em meio a uma cena de ação. Mas esse lance do contraste, ele vai muito além do roteiro versus direção e se aplica a outros micropontos também. Por exemplo, a trilha sonora e as escolhas de figurinos. Se a trilha é bruta e comunica demais, as escolhas de figurino, como as cores da personagem da Adriana Esteves ou o detalhe da máscara fina branca utilizada pelos soldados, contrasta de outra forma. Tudo comunica com sutileza e brutalidade da forma que deveria ser comunicado. Então, nesse ponto de vista, meus amigos, é um trabalho mais do que só um filmeco qualquer. Isso é cinema, isso é comunicação em um filme conceitual, e eu amei assistir isso. Bom, e uma vez que o primeiro ato se encerra com a medida sendo instituída, a gente parte para o segundo ato, que faz uma escolha narrativa que não me agradou tanto, que é o fato de separar o trio de protagonistas em dois núcleos narrativos diferentes, que vão abordar duas metodologias, dois estilos e dois grupos diferentes também para uma mesma situação. O primeiro grupo acaba indo pela linha de se tornar símbolos de resiliência, ou seja, manter seus pés no chão e dizer não, e o outro grupo acaba indo pela linha dos grupos de resistência com mais organização para planejar uma retomada e tudo mais. E eu confesso que fiquei muito mais interessado nas sequências que envolviam o primeiro grupo. O personagem de Alfred Enoch, eu não sei se estou falando o nome dele certo, me perdoem se não estiver, mas pra mim é a representação do que faria o povo se unir em uma situação absurda como essa. Esse símbolo de resiliência, de resistência da pessoa que quer fazer a coisa certa, da forma certa e que inspira os demais por isso. E juntamente com o contraste da personalidade do personagem do Seu Jorge, que ajuda a manter o drama da situação e a dificuldade de manter os pés firmes no chão. Foi fantástico, cara, mas essa sensação não me ocorreu tantas vezes no segundo grupo, em que pra mim foi pouco explorado como aquela situação estava sendo vista pelas pessoas que estavam ali dentro e que acabavam me gerando uma sensação de querer voltar pro primeiro grupo. E pra mim, pelo menos, o filme poderia ter se beneficiado demais de manter o trio de protagonistas juntos e unidos, passando por todas aquelas situações que o roteiro escolheu, porém juntos, mas a escolha aqui foi separá-los. Mas enfim, ponto é que no final, e fiquem tranquilos que eu não vou dar spoiler nenhum pra vocês, mas no final a escolha de separá-los é justificável e acaba culminando em um final bastante climático, potente, com uma mensagem bastante intensa. Outro ponto que eu me questionei bastante, mesmo sendo um trabalho de ficção, mas é sobre alguns detalhes na condução narrativa que eu não sei se eu deveria ter me questionado. Porém, como o filme não me deu algumas respostas, é inevitável que minha cabeça vá para os questionamentos. Vou explicar. Tem uma sequência em que dois caras estão presos dentro da casa deles, porque se eles saírem já era, vão ser pegos, e eles começam a ficar com fome, sede e tudo mais. E a forma do governo fazer eles saírem de casa é cortando energia, internet, água, mas o filme estabeleceu no início da narrativa que o Seu Jorge tem uma namorada branca e que provavelmente existem pessoas brancas que não estão sendo caçadas, mas que gostariam de ajudar. O próprio filme estabeleceu isso. E eu não consigo entender o porquê que a namorada do Seu Jorge, por exemplo, não foi levar um pedaço de pão e uma garrafa d'água pra eles. Ela podia andar livremente, ela podia ir pra casa dele, ela mora em uma sacada que é tipo frente a frente com a do Seu Jorge, ela podia facilmente ter jogado uma garrafa d'água pra ele não morrer de sede. E tudo bem, isso aqui é só um exemplo, mas a ausência de outras pessoas lutando contra essa medida acabou dificultando e gerando mais problemas do que o roteiro precisaria ter. E talvez você pode argumentar que a escolha narrativa do filme, a escolha de tom, era mostrar apenas a perspectiva das pessoas que estavam passando pela dificuldade, ignorar o ponto de vista dos brancos. Isso eu entendo. Mas aí eu me questiono, por que estabelecer que o Seu Jorge tem uma namorada branca no começo do projeto? Enfim, nada demais, mas são algumas pequenas situações como essa que acabam me gerando uma angústia que me parece um pouco mais dramática do que precisaria ser em termos realistas, criando uma certa dificuldade em situações que não precisariam ser tão difíceis se o roteiro tivesse lembrado delas. Mas enfim, meus amigos, coisa besta é isso que eu falei. No geral, eu mantenho a minha afirmação da thumb. Medida Provisória é o cinema brasileiro no seu auge. Nós temos aqui um projeto cinematográfico e não um filmeco qualquer. E em um período em que tão pouco apoio é dado ao mercado cinematográfico nacional, é importantíssimo que a gente faça a nossa parte, nós amantes do cinema, e assistimos, paguemos
queremos e conseguimos incentivar que isso continue sendo feito. E é claro que fazer isso é muito mais fácil quando a gente tem um filme bom em nossas mãos. E esse é o caso aqui, meus amigos. Medida Provisória é uma das melhores coisas nacionais que eu já assisti, independente de ser nacional ou não, é um baita de um filme que eu super recomendo que todos vocês assistam, porque pra mim é pra você colocar no topo da sua lista e passar facilmente na frente de outros trabalhos. E agora eu quero saber de você, já assistiu Medida Provisória? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.